Olá, amigos! No final da segunda temporada de Força da Mulher, Atice, muito triste, conta a Enver que deu um tapa na filha, mas não teve outra opção, pois ultrapassou os limites. Enver pede que ele não se arrependa. Na verdade, Sirin merecia pior que isso. Atice se sente muito mal e diz que é melhor ligar para ela para se desculpar, mas Enver com raiva impede e diz que seria melhor deixar Sirin fazer o que ela quiser. Atice diz que a única coisa que eles vão conseguir é dá-la para Sue em uma bandeja de prata. Enver diz que sente muito, mas ele não aguenta mais viver com a filha. É o mesmo que viver com uma cobra e ele expressa muito ódio por Sirin. Atice com cara triste entra em casa e liga para Sirin que está em um táxi cheio de raiva e decide não atender. Atice diz a Enver que sua filha não atende e o alfaiate pede que ela a deixe em paz. Será melhor tomar café da manhã e começar a trabalhar, vocês dois vão para casa. Sirin liga para Sue chorando pede que ele ajude, pois seu pai a expulsou de casa e ela não tem ninguém a quem recorrer além dele. Sue fica ao lado de Peril e responde que sente muito, mas não pode ajudá-la com isso, é melhor ela não ligar para ele novamente e ele não quer vê-la novamente. O velho careca desliga a ligação, Sirin, assustado, pensa no que fazer e de repente pede ao taxista que a leve até Tarlabazi. Yusuf retorna e se senta ao lado de Arif. Ele conta a ela que conversou com o novo inquilino e que seu apartamento está como novo. Fiquei até muito feliz porque estava comprando comida para tomar o café da manhã em família. Arif diz que provavelmente lhe contou para que ele descobrisse e ficasse bravo, mas ele sabe que é mentira e na verdade deve estar comendo pão e queijo sozinho em casa. Porém, vemos que os quatro estão tomando café da manhã no apartamento de Bahar. Doruk diz à mãe que está muito animado para ir amanhã à escola e pegar o cavalo que Arif lhe deu e pergunta a Sarp onde ele deixou o cavalo, já que ele não o viu. Sarp responde que cuidou de todos os presentes, mas não viu aquele. Ele avisa ao filho que irá até seu apartamento para ver se ele está lá. Sarp sobe e se pergunta como resolverá esse problema agora. Bahar decide ligar para sua mãe e perguntar se o cavalo de brinquedo que Arif deu a Doruk está na casa dela. Atice não sabe o que responder, mas Enver pede que ela conte a Bahar a verdade que Sarp enlouqueceu e o quebrou em pedaços. Bahar ouve isso e desliga. Sarp retorna dizendo que não encontrou. Bahar com raiva pega Doruk e diz que irá pessoalmente perguntar a Arif se ele sabe onde está o brinquedo. Nizam pergunta ao pai se ele tem alguma coisa a ver com isso, mas Sarp responde que não. Bahar e Doruk vão ao apartamento de Arif e perguntam se ele viu o cavalo de Doruk. Arif responde que não e vendo o rosto triste do menino lhe diz que ele é um cavalo grande, então não poderia ter se perdido facilmente e logo aparecerá. De qualquer forma, se não, ele comprará um novo para você. Doruk diz que não quer um novo, mas o mesmo que recebeu no dia da festa. O pequeno e Bahar voltam para o apartamento. Doruk entra e Bahar fecha a porta para ficar do lado de fora com Sarp. Sarp pede desculpas, pois ficou muito chateado e perdeu o brinquedo. Bahar com raiva pergunta qual foi o motivo de sua chateação, se foi ela quem teve um dia desastroso enquanto ele estava na delegacia por uma simples mudança de nome. Sarp confessa que o motivo de sua prisão foi porque o corpo de sua mãe foi encontrado e eles precisavam do DNA dela. Bahar fica em estado de choque ao ouvir Sarp lhe contar que o corpo de sua mãe foi enterrado no túmulo onde o nome de Bahar está escrito, o mesmo túmulo onde ele costumava chorar quando pensava que eles estavam mortos. Porém, isso não foi o mais chocante, pois ele já havia descoberto aquele corpo antes. Quando cavou a cova para ter certeza de que era Bahar quem estava enterrado, sua mãe Ulidé só estava morta há alguns dias, então não foi difícil reconhecê-la, mas ele não podia dizer nada disso à polícia. Bahar se sente mal e diz que não sabia. Sarp apenas diz que ele poderia ter perguntado e volta para seu apartamento. Poucos minutos depois alguém bate na porta de Sarp, ele abre e Arif com raiva pergunta o que ele fez com aquele cavalo. Sarp responde que ele quebrou e se quiser pode quebrar a cara dele assim como fez com aquele pedaço de lixo. Eles discutem tão alto que a violência começa a se tornar física e a briga barulhenta pode ser ouvida no apartamento de Bahar e Seida. Bahar liga a TV para os filhos e aumenta o volume ao máximo. Depois, junto com Seida, sobem até o apartamento e separam Arif e Sarp que estão brigando no chão. Sarp grita com Arif que ele não tem o direito de comprar nada para seus filhos, arranca o colar do pescoço de Bahar e o arranca.
Aí ele diz que também não tem o direito de comprar algo tão ridículo como isso para sua esposa. Bahar fica surpreso, mas deixa claro para eles que Arif é como um irmão para seus filhos e Sarp é um pai para ela. Nenhum deles significa nada mais do que isso em sua vida, não há espaço para eles em seu coração e é melhor que parem de lutar por ela porque ela simplesmente não ama nenhum deles. Bahar corta qualquer esperança nos corações de Arif e Sarp e volta para casa. Ela pede aos filhos que se preparem e subam com o pai. Bahar termina de se arrumar, sai do apartamento e bate na porta de Seida. Ela traz alguns giz de cera novos de Doruk para dar a Arda. Seida agradece e conta que ontem falou com Henry, que lhe disse que Arda virá para Istambul durante todo o verão, mas ela não ficará com ela, mas com sua avó em outro lugar que Henry alugará para eles, enquanto eles estiverem na cidade. Eles consultarão alguns médicos e procurarão educação especial para seus filhos. Bahar pede que ele veja o lado bom, Arda estará na cidade durante todo o verão e eles poderão passar muito tempo juntos. Seida sorri. Por outro lado, vemos o táxi onde Sirin chega a Tarlabazi. A maluca ondulada desce com a mala e entra no prédio. Sirin não sobe ao apartamento de Bahar, mas continua um andar acima e bate na porta de Sarp. As crianças abrem e cumprimentam-na. Sarp fica surpreso e pergunta o que ele está fazendo ali. Sirin diz que prometeu visitar a nova casa, então está seguindo em frente. Aí ela pergunta se não vão convidá-la para entrar e Sarp rapidamente responde que não, ela não é bem-vinda em casa e ele a quer fora do lugar. Sirin sorrindo diz que está tudo bem, eles vão morar no mesmo lugar de qualquer maneira, já que ela vai ficar com sua irmã Bahar por algumas semanas. Sarp manda ele sair e fecha a porta na cara dele. Sirin desce e encontra Bahar saindo do apartamento de Seida. Sirin conta que ela brigou com o pai e pensou que a irmã poderia recebê-la em sua casa, embora primeiro ela quisesse saber onde mora o cunhado. Bahar pergunta se o que ela quer é que ele acabe até matá-la. Ela diz que é claro que não pode ficar com eles e pede que ele vá embora agora mesmo. Sirin olha para Seida e diz que depois irá pedir hospedagem a Henry. Seida fica pensando, mas Bahar diz a ela que só disse isso para irritá-la e que ela certamente irá embora com sua. Sirin sai do prédio e muda de rosto tentando chorar enquanto liga para Henry. Quando atende, Sirin conta tudo o que aconteceu e pede ajuda, já que não tem mais ninguém. Henry pede para ela não se preocupar e manda ela se encontrar no refeitório. A louca ondulada agradece e com a voz trêmula diz que não acredita que a irmã a deixou na rua, depois de tudo o que ela fez. Para ela, ele até apoiou Bahar com dinheiro e foi seu apoio emocional. Henry pede que ele se acalme e se encontre no refeitório. Depois de alguns minutos vemos que Sirin chega com sua mala e abraça Henry. Pede que ela fique em sua casa o tempo que precisar. Ele tem um quarto extra muito confortável, mas se sua presença o incomoda, então ele ficará com a mãe dele. Sirin responde que não é necessário e Henry ajuda com a mala no caminho para casa. Doruk pergunta a Sarp se ele não tem um bom relacionamento com sua tia Sirin. Sarp responde que não, pois ela é uma pessoa que gosta de criar problemas. Nizam diz que sua mãe e até mesmo seu avô também discutem com ela frequentemente. Doruk pergunta a Sarp por que ele também não se dá bem com Arif, se ele é uma boa pessoa, sempre os apoia e os ama muito. Nizam conta também que Arif era quem levava a mãe o tempo todo ao hospital, ele as levava para a escola. Ele ajudou o avô e Seida em tudo que pode. Sarp os ouve com uma cara triste. Doruk confessa que ama Arif porque ama sua mãe e sua mãe também o ama muito. Sarp não diz nada. Henry prepara o jantar para ele e Sirin. Ela diz que fica impressionada ao vê-lo com seu grande talento na cozinha e que há algo nele que a atrai muito, mas ela não tem certeza do que é. Henry, sorrindo, diz que acontece a mesma coisa com ele e entre os dois organizam a mesa para o jantar. Sirin pergunta como foi a viagem com o filho. Ele nunca pensou que faria algo assim e acredita que a decisão que tomou foi muito impulsiva. Henry conta que nunca pensou em fazer isso, mas isso o afetou quando ela perguntou ao telefone se seu filho havia sido circuncidado. Ele percebeu que, embora não soubesse, nasceu uma criança e ele é o menos culpado de tudo. Seida sofreu muito e pensou que vê-lo por alguns dias poderia fazê-la se sentir melhor. Ele fez isso para dar paz à sua consciência. Sirin diz-lhe que embora Seida tenha desempenhado um papel muito importante nos seus problemas familiares, ela agradece-lhe por tudo que fez. Talvez em Seida haja um pouco de bondade como em todas as pessoas, embora o seu único erro seja gostar muito de dinheiro.
Na verdade, ele soube que ela estava com um homem casado. Ele não entende como alguém pode fazer algo assim. Eles se sentam para jantar e Sirin pergunta a Henry se ela pode ir com ele amanhã para Ialova para devolver a criança. Henry diz que sim e Sirin diz alegremente que espera que eles tenham um ótimo dia juntos. Seida está arrumando a mala do filho. Ela comprou algumas roupas e uma blusa para a mãe. Seida espera poder entregá-lo ela mesma, pois planeja ir com Henry para a casa da mãe. A porta toca e Seida abre. É Bahar quem vai se despedir de Arda. Ela avisa que vão sentir muita falta dele e ele a beija na cabeça. De repente, Arda se vira e abraça Bahar com força. Ela e Seida ficam muito surpresas e sorriem já que a pequena nunca fez isso com ninguém. Seida avisa Bahar que pretende acompanhá-los até a casa da mãe, embora a senhora possa ficar chateada. Bahar diz que é verdade, mas ele deveria tentar. Henry bate na porta e Bahar ajuda a carregar a mala até a entrada. Seida entrega o filho a Henry e começa a calçar os sapatos. Ela diz que quer ficar com Arda no caminho, mas Henry diz que ela não pode ir porque prometeu à mãe e que não quer trair sua confiança. Seida e Bahar dizem que os levarão até o carro e depois irão para a casa de Atice. Todos saem do prédio e nesse momento Sirin sai do carro de Henry e os cumprimenta. Seida pergunta com raiva a Henry o que aquela mulher está fazendo lá. Henry diz a ele que ela não decide quem viaja com ele. Seida começa a gritar dizendo que não vai deixar o filho andar no mesmo carro que aquela arpia. Ela tentou voltar para Arda, mas Henry a impede e diz que se ela quiser ver o filho novamente é melhor entregá-lo a ela agora mesmo. Seida pergunta se ele não sabe que tipo de pessoa é Sirin, a quem tentou seduzir e quantos problemas causou. Henry diz que isso é o suficiente. Ele já sabe de tudo o que aconteceu. Sabe que o cunhado dela ficava assediando ela e que ninguém acreditava nele. Bahar, surpreso, pergunta se Sirin lhe contou isso e Henry responde que ainda não entende o que seu marido Sarp fez com Sirin. Ela sabe que não entendeu naquela época porque o amava. Bahar pensa um pouco e pede a Seida que deixe Henry carregar a criança. Seida diz que está tudo bem e o coloca no carro, depois pega um copo d'água que Arif tinha nas mãos e joga tudo em Sirin. Eles começam a gritar, mas Henry pede para Sirin se acalmar e diz que mais tarde comprará algumas roupas para ele. Finalmente ele liga o carro e eles vão embora. Seida diz que é incrível que Sirin tenha se feito aparecer como vítima de Henry e que tenha culpado Sarp, embora pensando bem, por ser tão tolo, Henry merece uma mulher assim e espero que sejam felizes. Bahar olha para a amiga e diz que isso não será tão fácil. Ela entra no prédio e Seida caminha atrás dela perguntando o que ela está tentando fazer. Bahar diz que desta vez não vai deixar Sirin escapar impune e chega ao apartamento de Sarp. Ao abrir, ela pede que ele ligue para Peril agora mesmo. Sarp pergunta por que motivo e Bahar diz que ligará para ela e pedirá que envie as fotos para Henry imediatamente. Por outro lado, vemos que Sirin chora ao lado de Henry enquanto ela lhe diz que não entende por que sua família a odeia tanto. Ela teve muitos pesadelos durante anos devido ao assédio que sofreu e parece que ela vai morrer sozinho. Henry pega a mão dela e avisa que agora ela terá uma nova família. Sirin olha para Arda e sorri. Poucos minutos depois, Sirin pede que ele pare por um momento em uma loja para ir ao banheiro e lavar o rosto. Ela sai do carro e Henry vê que algumas imagens estão chegando em seu celular. Ele as abre e fica maravilhado. Sirin sai do banheiro e avisa a Henry que está pronta para continuar, mas Henry avisa que não será assim. Eles vão esperar um táxi porque ela voltará para a cidade enquanto ele leva Arda sozinho. Ela deixará suas coisas no refeitório para poder buscá-las lá e não voltar para casa. Sirin pergunta se isso é uma piada porque ela não entende nada. Henry diz que acabou de receber algumas fotos dela com o cunhado, que ela achava que a estava assediando. Mas na verdade nas fotos ela parece muito feliz ao lado dele. Sirin tenta lhe dizer que as fotos são uma montagem e não são reais. Henry pede que ele fique calado, pois se ele se defender só vai piorar a situação. Ele se pergunta por que tipo de mulher se apaixonou. O coração é como moscas atraídas pelo açúcar ou pelo lixo. Sirin diz que não sabe o erro que está cometendo e jura que vai se arrepender. Ela entra no táxi e sai. Henry volta para o carro, mas ao olhar para o banco de trás percebe que Arda não está no carro. Bahar está deitada no sofá e diz que se sente mal por ter mandado Henry receber aquelas fotos, mas Seida diz que é o melhor. Bahar recebe uma ligação de Enver que pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, só sentiu um pouco de tontura e por isso não foi trabalhar hoje.
Ela pede que ele não se preocupe porque Seida está cuidando dela e Atice está a caminho. Enver diz que está bem e pede que ele avise se algo acontecer. Bahar lembra ao pai o quanto ela o ama. Enver derrama algumas lágrimas e diz que a ama até o infinito e além. Bahar se despede e desliga a ligação. Seida pergunta por que ele falou com Enver como se estivesse se despedindo. Bahar diz que não é verdade e segura a mão dela enquanto descansa. Sua chega com Munir para a reunião na mansão de Nezir. Eles são guiados por Azim para entrar na casa. Munir pergunta a seu irmão se ele sabe por que Nezir os convocou. Azim diz que não. Seu chefe perdeu a confiança nele e não fala mais com ele. Sua diz a Munir que deve ter descoberto o que eles fizeram. Munir diz que isso é impossível, pois na festa houve muitos problemas para eles terem a oportunidade de conversar. Sua diz que está com um pressentimento muito ruim e eles entram na casa. Nezir os recebe em uma pequena sala e diz que a música que ouve o lembra que ele não pode perdoar, muito menos esquecer, e é por isso que estão todos lá hoje. Ela gostaria de poder esquecer a morte de Mert, mas tem medo de esquecer todos os dias de completa felicidade que passou com seu filho. Nezir se levanta e se aproxima de Sua. Ele diz ao velho careca que ele é um homem que sempre cobiçou o dinheiro, mas nunca valorizou a vida. Em vez de devolver a essas crianças o que não lhe pertencia, ele guardou para ficar ainda mais rico. Nezir se vira e ordena que Azim mate Sua. Azim, sem pensar, pega sua arma e atira nele. Sua cai no chão enquanto vemos que há uma ligação de Sirin em seu telefone. A louca está desesperada. Nezir diz a Azim que o protegeu quando Sua o deixou na rua, ele confiou sua vida nele. No entanto, ele sabe que foi ele quem deu sua localização à polícia naquela noite. Além disso, ele conversou com a advogada. Ela o traiu para salvar seu irmão, o mesmo que o traiu anos atrás ao difamá-lo e dizer que ele era ladrão. Azim aceita toda a culpa. Nezir diz-lhe que aprecia a lealdade que lhe tem tido e que lhe dará uma última oportunidade para o convencer do seu erro. Ele ordena que ele mate seu irmão Munir desta vez. Azim está com a arma na mão. Munir olha para ele e pede que ele o perdoe do fundo do coração. Azim aponta a arma para ele e diz que o perdoa. De repente, Azim muda a direção da arma e aponta para Nezir, que não diz nada e sorri. Azim atira direto no coração de Nezir, que cai no chão, lembra de seu filho Mert e fecha os olhos. Finalmente, Azim olha para o irmão, aponta a arma para sua cabeça e atira em si mesmo. Munir o recebe nos braços enquanto ele grita e chora pelo irmão. Atice e Seida cuidam de Bahar e dizem que ela não parece muito bem, e também tentam convencê-la de que deveriam ir ao hospital para que Yale a examinasse. Bahar diz que está um pouco tonto, mas está tudo bem, ele irá até a mãe para que eles se acalmem. Ela sai do prédio com Atice e elas caminham um pouco. Ao longe eles veem que Sarp volta com as crianças da escola, que, ao verem a mãe, a cumprimentam sorrindo. Bahar está muito pálida, não se sente bem e desmaia repentinamente. Arif, Sarp, Atice e as crianças correm para ajudá-la. Sarp a pega nos braços e a coloca em um carro que Arif mandou trazer rapidamente. Todos entram no carro com urgência e pedem ao amigo de Arif que leve as crianças até Seida. Eles não param de chorar incontrolavelmente. Seida os recebe e ao subir as escadas entra uma chama de Henry, que a avisa que ela não encontra Arda em lugar nenhum. Seida não consegue acreditar. Ao mesmo tempo, Arif dirige o carro em alta velocidade para chegar ao hospital. Ao seu lado está Atice e atrás dele estão Sarp e Bahar nas pernas. Ele pede para a esposa acordar, pois precisa ver o quanto a ama. Arif se vira para olhar para Sarp e sem perceber ele bate com força o carro em outro. Todos estão ilesos e tentando entender o que aconteceu. Porém, o carro acabou bem no meio de um longo cruzamento e quando eles recuperam a consciência só conseguem ver que um enorme caminhão se aproxima deles. O caminhão leva o carro inteiro à sua frente e o deixa completamente destruído. Vários transeuntes ligam para os serviços de emergência e afirmam que parece haver pessoas mortas dentro do carro. Comente esse final e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!